Nós começamos hoje o 8º artigo do Catecismo, a partir da questão 130, que trata do Espírito Santo, já que o 8º artigo é creio no Espírito Santo. E depois vem creio na Santa Igreja Católica. Mas primeiro no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi chamado, talvez de maneira um tanto exagerada, no século XIX, o grande esquecido, já que não havia muita devoção ao Espírito Santo, e hoje se pode dizer que ele é o grande deturpado, porque justamente com a renovação carismática se atribui ao Espírito Santo tudo quanto é estranheza, singularidade ou até coisa pior que ocorre nesses ambientes. Então é bom realmente conhecer quem é o Espírito Santo, que nos ensina o 8º artigo do Credo, creio no Espírito Santo. Nos ensina que o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus, eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. Então, primeira coisa a saber é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma das pessoas e, portanto, é Deus, tem a natureza divina, como todas as outras duas pessoas. De quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio, por via de vontade e de amor. Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas todas as três pessoas divinas? Resposta: disse que são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde toda a eternidade. Mas a palavra procede? Sim, mas vamos explicar justamente isso agora. Processão, por isso eu coloquei isso aqui, esse pequeno esquema, para explicar um pouco melhor isso. Processão não se deve entender no sentido material, ou seja, de um movimento de um lugar para outro. Assim, por exemplo, se faz uma procissão, então se sai de um lugar para outro, levando o Santíssimo, etc., imagens, etc. É uma maneira de entender a palavra, mas não se trata, aqui no sentido teológico, não é esse o sentido. Ela indica, processão aqui, indica origem de outro, vir de, sem implicar necessariamente um movimento de um lugar para o outro. Trata-se de uma operação formal e virtualmente imanente. O que é isso, imanente? Quer dizer, você tem um pai e ele gera o filho. Mas aqui se trata de um pai humano, papai que gera o filho. Então, há uma processão. O filho vem do pai, mas o filho está fora do pai. Correto? É a processão natural. A geração. Né? No caso, mas aqui o filho está fora do pai. Mas, se um ser humano conhece, tem uma ideia de uma árvore, digamos assim, e ele tem a ideia de uma árvore, certo? Ele conhece a árvore. Ele conhece a árvore. Esse conhecimento é imanente, está nele. Está nele, não está fora dele. Correto? Vem de algo fora dele, é verdade. A árvore está fora dele. Mas a ideia que o homem tem, estou fazendo uma comparação, a ideia que o homem tem da árvore
É um conhecimento, é uma operação imanente. Está nele, não está fora dele a ideia. Correto? Então, assim também, a processão que aqui se trata é uma processão que não é transitiva, como aqui no caso, mas é imanente. Uma operação imanente, como, mais ou menos, para comparar a operação do conhecimento. Permanece dentro. Então, trata-se de uma operação formal e virtualmente imanente. E como em Deus tudo é um, então, essa processão, seja a processão do Filho, seja a processão do Espírito Santo, não vai produzir algo que não seja diferente de Deus. Então, tanto o Filho como o Espírito Santo são também Deus. Então, os dois tipos de processão são a geração e a expiração. A geração produz o Filho e a expiração, o Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é que, no caso da geração, ela vem por modo de conhecimento. Então, ela é algo semelhante. O filho é semelhante ao Pai. No caso do Espírito Santo, a expiração vem, como está aqui dito, por modo de expiração, por modo de vontade, por modo de amor. O Pai conhece a si mesmo. E esse conhecimento é uma pessoa, que é o Filho. E o Pai ama o Filho. E desse amor procede, como de um único princípio, o Espírito Santo. Repete essa frase que eu não peguei. O Pai ama o Filho. E desse amor procede, como de um único princípio, o Espírito Santo, que é o amor substancial do Pai e do Filho. Porque o que ocorre é o seguinte: você só ama algo que você conhece. Ninguém ama algo que não é conhecido. Então, quando o Pai conhece o Filho, então há justamente esse amor. Só que no caso de Deus, esse amor é substancial. Esse amor é uma pessoa também. E como tudo em Deus é de natureza divina, esta pessoa também é de natureza divina, que é o Espírito Santo, já que todas essas processões são imanentes. Elas são em Deus. Elas indicam uma origem, mas uma origem intemporal. Não se trata de uma origem temporal. Seria temporal se fosse uma processão entendida por um movimento de um lugar para o outro. Mas não se trata disso. Se trata de uma processão intemporal. Ela se faz em Deus. Indica uma origem, mas as três pessoas são um só Deus. Um só Deus. Isso tem que estar bem claro na nossa mente, porque isso mostra que a religião católica não pode ser associada ao islamismo ou ao judaísmo. É uma blasfêmia, é uma infidelidade, o que fazem hoje os hierarcas da igreja, que falam das religiões, como se chama, de religiões de um Deus, religiões monoteístas, melhor dizendo, gostam de falar mais assim. As religiões monoteístas, então eles falam do cristianismo, do judaísmo e do maometismo. Quem sai perdendo é o catolicismo.
Porque nós sabemos que o maometismo, por exemplo, tem um ódio do catolicismo. E esse ódio, a base é justamente isso aqui, a Trindade. Eles, no Alcorão, os cristãos são chamados de associadores. Justamente porque eles associam Alá, o Deus lá deles, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, Jesus para eles é um profeta, bom, eles falam de Jesus até, não. Mas associar a Alá é uma blasfêmia, etc, etc, por isso pode matar cristão, etc, etc, porque são associadores. Né? E quanto aos judeus, a gente sabe o ódio que eles têm de Jesus Cristo, né? Achar que deificar, considerar Jesus Cristo como Deus, é para eles uma loucura, é um absurdo, e por isso São João, respondendo uma das cartas, ele diz o seguinte: quem não tem um filho não tem um pai. Pronto, está fechado. Ele já fecha qualquer espécie de ecumenismo já na Sagrada Escritura. Ele refuta os judeus. Se você não tem um filho, você não tem um pai. Portanto, é uma diferença essencial. A religião católica é uma religião da Trindade. Ela afirma a unidade de Deus, mas afirma também a Trindade. São 3 pessoas, porém um só Deus. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome de Espírito Santo. Porque procede do Pai e do Filho por meio de expiração e de amor. Porque justamente espírito, do grego pneuma, sopro, uma maneira para indicar, porque justamente o sopro, o ar, você não vê, mas você vê o efeito. Se abrir aqui essa janela, der um vento forte, é capaz de algumas páginas daqui virarem para cá. Ninguém vê o vento chegar e fazer como eu estou fazendo aqui com a mão virando a página. Não se vê, mas o efeito se vê. Então, o Espírito, ele quer indicar que ele não é visto, mas você vê os efeitos dele. E esse Espírito, ele é agios. Ele é santo. Espírito Santo. Ele procede, portanto, por meio de expiração, já que, no caso do conhecimento, há uma assimilação do que é conhecido para você. É o caso da geração, né? Quer dizer, você conhece uma cadeira, essa ideia da cadeira é assimilada em você. Mas no caso da vontade, que é o caso da expiração, não é inspiração, é expiração. Trata-se de um movimento que vai para o objeto amado. Correto? Então, a pessoa que, Santo Agostinho dizia, amor meus, pondos meus, meu amor, meu peso. Aquilo que você ama, que você preza, você é levado para isso. Veja os mundanos. Trabalham, depois de alguns anos, muito trabalho duro, compram um carro 0 km, que vale 50 mil reais, sei lá, aí é uma festa, e ele bota na frente da casa, ele não tem ainda garagem, eita que aflição. Toda hora ele sai para olhar se tem alguém fazendo, se tem algum moleque com que tem esses, né? Tem na vizinhança, chega, compra um carro novo, todo mundo fica olhando e de vez em quando tem um moleque sem vergonha que passa e arranha o carro, só para perversidade, né? Então, o sujeito fica lá olhando toda hora, ele se aflige, ele se acaba com aquele carro, porque, então, a própria objeto, todos os desejos, dos amores dele, ele é levado a ver aquele carro, ele é atraído por aquele carro. Amor meus, pontos meus, no sentido, para os mundanos, é isso também. Ele é levado para isso.
Assim também, num sentido muito mais elevado, na Trindade há esse amor. E é um movimento para o objeto do Pai e do Filho. E só que, como eu expliquei, no caso, em Deus, esse amor é substancial. Mas justamente o Espírito procede por expiração, por modo de expiração e de amor. Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? A obra especialmente atribuída ao Espírito Santo é a santificação das almas. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo santificam, claro. Mas essa obra é atribuída especialmente ao Espírito Santo. Assim também, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo redimem, são redentores. Mas essa obra se atribui especialmente ao Filho. Foi ele que morreu na cruz. Assim também, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são criadores. Mas a criação se atribui especialmente ao Pai. E assim por diante. Então, e se assim é, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas? Se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas, porque é obra de amor, e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo, justamente porque a santificação das almas é sobretudo uma questão de caridade. A pessoa só é santa, a pessoa é católica se ela tem fé, mas a pessoa só é santa quando ela tem a caridade. A pessoa pode ter a fé e está em pecado mortal. A fé morta. Tem fé, pertence à igreja, mas está em pecado mortal, não tem a caridade, não tem a graça de Deus. Impressionante. Um estado realmente impressionante, mas isso pode ocorrer. Mas a pessoa só é santa, ou seja, ela só está destinada ao céu, mesmo que ela não seja um modelo de virtude, mas pelo menos ela cai, se ela morrer ali, ela vai para o purgatório, vai queimar lá não sei quantos séculos, mas ela é uma santa alma do purgatório. É santa em certo sentido, apesar de tudo, porque já escapou do abismo, né? Do Hades, né? Então... Aquele o quê? Ah, não sei. Bom, então, justamente, se essa obra de santificação se atribui ao Espírito Santo, porque é a caridade que nos santifica. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, ele desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias depois de sua ascensão. Onde ficaram os apóstolos nos 10 dias antes da festa de Pentecostes? Eles ficaram no cenáculo em companhia da Virgem Maria e dos outros discípulos e perseveravam na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus lhes havia prometido. Quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou na fé os apóstolos, encheu-os de luzes, de forças, de caridade e da abundância de todos os seus dons. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? Foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Que opera o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com a sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor e assiste-lhe a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Porque, veja bem, é verdade que o Espírito Santo, a obra que se atribui é a santificação das almas, mas também, notem bem que uma fé viva é uma fé muito mais forte, muito mais atuante e muito mais esclarecida do que uma fé morta. E, portanto, como é o objetivo e a santificação, quem é santo
não tem só uma caridade, mas tem também a fé. Tem também a fé. Uma fé muito mais robusta. Então o Espírito Santo também trabalhará, agirá no sentido de fortificar, esclarecer, dar luzes à nossa fé. E por isso, também o Espírito Santo é quem inspira, garante a infalibilidade, por exemplo, dos papas, ilumina os doutores, os pregadores, tudo isso ele trabalha com isso também, porque faz parte do processo, faz parte da santificação. E assim como a caridade anima a fé, de tal modo que a fé sem a caridade é uma fé morta, assim também ele se torna a alma da igreja. Porque alguém, por exemplo, alguém que tem fé, ele crê, mas ele não, aquela fé dele não age para lugar nenhum, ele está em pecado, etc. É como um corpo sem alma, correto? Então, mas um verdadeiro católico, aquele que se santifica, este tem a caridade. Então, uma igreja que tivesse só a fé, seria uma igreja como um corpo sem alma. O Espírito Santo que dá essa alma à igreja, ao corpo da igreja. E é ele que se encarrega justamente de dar vida à igreja. Notem bem, por exemplo, como é impressionante quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Então o que é que ocorreu? Imediatamente a expansão. Claro que já havia tudo ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, já havia a vida da igreja, os sacramentos, tudo estava, mas como se diz, o impulso inicial de expansão foi reservado pela providência divina para o Espírito Santo, já que cabia ao Espírito Santo ser a alma da igreja e cuidar da igreja. Então, nosso Senhor, durante a sua vida mortal, alguns discípulos, mas não havia grande coisa. Claro que nosso Senhor podia fazer tudo isso, mas dentro dos desígnios da providência divina, isso estava reservado para o Espírito Santo. E por isso mesmo, nosso Senhor diz que se eu não for, o Paráclito não será enviado. Se eu não for elevado, o Paráclito, o Espírito Santo, não será enviado. Era necessário que ele subisse aos céus. Você imagina que os apóstolos deviam querer, por que só 40 dias? Que nosso Senhor viesse, ficasse ainda mais tempo, aparecesse até hoje aí, ressuscitado. Não era o desígnio da providência. Ele tinha que subir aos céus, depois de 40 dias. Depois de 40 dias, aí mais 10 dias eles permaneceram em oração. Aquela pequena cristandade, eram poucos, não eram muitos. E depois veio o Espírito Santo, pronto. Línguas de fogo, São Pedro prega 3.000, logo de começo, 3.000 convertidos. Depois outro discurso, depois do milagre que ele fez, 5.000 convertidos, pronto. A igreja estava estabelecida, milhares de fiéis. E daí em diante, logo na primeira geração, já várias partes do Império Romano já eram evangelizadas e não parou mais de crescer. Quer dizer, apesar da matança, do martírio, não adiantava. Né? O sangue de cristãos era o sangue dos mártires, era semente de cristãos, e a expansão não parou mais. Nono artigo. Esse artigo é mais desenvolvido, nós veremos só algumas partes aqui, porque ele é dividido em 4 partes. 4 partes. Qual o título? Então, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Bom, se a gente considerar também a comunhão dos santos, que faz parte realmente, fica maior ainda. Fica 6 partes.
6 partes. Então, na comunhão dos santos. E a primeira parte justamente é da igreja em geral, que nos ensina o 9º artigo do credo: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Ensina-nos, resposta, que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Pergunta de número 143. Porque depois do artigo que trata do Espírito Santo, fala-se imediatamente na Igreja Católica? Resposta, para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. Justamente porque o Espírito Santo é o amor do Pai, do Filho e do Pai e do Filho, amor substancial. Portanto, todas as obras que procedem da caridade são obras atribuídas especialmente ao Espírito Santo, e justamente a principal obra é a santificação. Que quer dizer esta palavra igreja? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Eclésia, quer dizer assembleia. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, nós lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. A gente tem que parar para considerar isso. Dizem que São Francisco Xavier, pregando no Japão, então ele converteu os japoneses, vários japoneses, e os japoneses eles tinham um culto aos antepassados muito forte, né? Então eles ficavam, mas onde é que estão nossos parentes, isso, aquilo, porque eram pagãos, né? E justamente esse privilégio de ser católico, né? Porque os japoneses eram melhor do que nós, do que os tupinambás aqui aqui na Bahia, no Brasil. Pelo contrário, eles até melhorzinhos assim, em termos de civilização, tudo, eles tinham mais coisa. Os povos daqui da América, num barbarismo terrível, terrível. E eles vieram os portugueses e trouxeram a luz da fé para eles, converteram essa gente com tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade. Eles tiveram que partir, inclusive, para converter mais os meninos, os curumins, porque os mais velhos estavam no estado de degradação, não tinha para onde correr, era muito difícil. Então eles viram, não, a gente vai pegar os meninos, os curumins, vamos convertê-los e eles vão influenciar depois os pais. Era o que podia fazer. Viviam quase como animais, nus, daquele jeito. E assim eles foram educando esses meninos. Assim, as moças, quando elas cresciam, aí eles se casavam com os portugueses, e aí foi nascendo a raça brasileira, já misturada desde o início, justamente para facilitar esse processo de integração, para converter essa gente. E de tal maneira que a gente chega no século XIX, 98% da população brasileira era católica. Isso aí, uma graça especial, quando até hoje você tem lugares imensos, onde o catolicismo penetrou, mas muito pouco, e você tem grande parte da população pagã, não conheceu nada. Evidentemente é muito mais difícil para essa gente alcançar a salvação eterna. Muito mais difícil. Milagre de Deus, nosso Senhor pode, mas é dificílimo. Em termos normais, como é que uma pessoa dessa vai conhecer a verdade? E por que o Espírito Santo não está atuando na igreja agora? O Espírito Santo atua em todo lugar, mas depende também da fidelidade ou infidelidade. E não se esqueça que essa fidelidade ou infidelidade leva em conta as gerações. Nós hoje estamos pagando o preço dos erros dos nossos antepassados. E os nossos
E os nossos também, etc. Pagarão também os nossos. Porque é assim. Você tem um pai, o pai dá para ruim, começa a beber. E briga com a mãe também não sabe educar direito os filhos. Esses meninos não vão nascer, não vão ter problemas depois? Sim. Nosso senhor age também, mas vai ter mais dificuldade de agir, porque já houve erros aí, e esses erros estão na dependência também de governos ruins, influenciados pela maçonaria, que foram infiéis, Que são castigos. que é um castigo de... Bom, é assim. Então, a igreja é mais ou menos isso também. Mesma coisa, na medida que há homens na igreja, há esse processo também. Então essa fidelidade ou infidelidade ao Espírito Santo não é só uma coisa individual, é uma coisa social. Que tem que ser Acho que isso é importante. Social. Atenção, isso é importantíssimo. As pessoas hoje têm a tendência do subjetivismo, está em todo lugar, as pessoas não se dão conta, a gente não se dá conta às vezes. Então a tendência é achar que eu sou fiel ou não sou fiel a Deus. Claro, isso é importantíssimo, mas não é só isso. Então, você vê muita mocinha, tal, bota uma roupa meio assim, tal. Ah, não, mas ela não... Não, mas eu não tenho tentação contra a castidade. Quando bota? Mas, vamos ver, bota. Ah, não tenho tentação assim contra a castidade, não. Sim, mas você não tem, mas você não vai provocar em outro. Tem que entender isso, não é só o aspecto individual seu, mas é o aspecto, bom, estou dizendo, se chegar a isso, mas às vezes a pessoa é muito novinha ou isso, aquilo, mas você tem que olhar esse aspecto social, que você vai provocar em outro, você está num conjunto de coisas. E a graça de Deus se serve também das sociedades. As sociedades podem barrar a ação de Deus, podem, e é assim, Horácio. Então o Espírito Santo ele se enfrenta não só com a resistência dos homens individual, mas com a resistência dos homens em conjunto. Né? Onde se encontram os membros da igreja? Os membros da igreja encontram-se parte no céu, formam a igreja triunfante. Parte no purgatório, formam a igreja padecente, e parte na terra e formam a igreja militante. Estas diversas partes, pergunta 147, essas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Sim, estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo, porque têm a mesma cabeça que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, e o mesmo fim que é a felicidade eterna, que uns já estão fruindo e que outros esperam ainda. Pergunta de número 148. Deixa eu anotar, é militante, depois primeiro são 3, né? Militante, peraí, a primeira é triunfante, padecente e militante. A qual das partes da igreja se refere principalmente este 9º artigo? Este 9º artigo se refere principalmente à igreja militante, porque justamente é a igreja na qual nós estamos. A igreja é uma só, mas a igreja que está lá em cima, no céu, que é a igreja triunfante. Aqui abaixo tem a igreja padecente, que é o purgatório. E aqui no meio está a igreja militante. Militante vem de militar. Não, não é marchando, está brigando. Uma milícia, o que é uma milícia? Para formar uma milícia, é para brigar. E defender. Brigar, seja para atacar, seja para defender, mas está brigando. Então, coloquei aqui a padecente porque, bom, digamos assim, o purgatório se diz que está debaixo da terra e o céu está lá em cima. Então a gente está aqui no meio. De fato, esses aqui estão mais perto desses aqui. Eles são as santas almas do purgatório. Só que se diz que o purgatório está perto do inferno, né? Lá embaixo, não cai não tem problema não, mas está perto.
Porque, não chega a ver não. Pode deixar, há uma diferença imensa, que é justamente o fato de que as almas que estão no inferno, elas odeiam a Deus. E as almas que estão no purgatório, elas amam a Deus. Isso é a maior diferença. A gente tende a interpretar de maneira sensível, que é o fogo. Porque de fato tem fogo no purgatório também. Você está lá queimando, não é brincadeira não. É tão ruim que é inferno, só que sabe que vai sair. Sim, tão ruim não. É bem menos. Mas é muito... Se diz que o menor sofrimento do purgatório é maior do que o pior sofrimento aqui na Terra. Como é que é? O menor sofrimento do purgatório é maior do que o pior sofrimento aqui na Terra. Mas não teve alguém que disse que a maior felicidade é que ficar no purgatório? Sim, há uma felicidade também muito grande, porque é um amor a Deus. Ele sabe que vai sair daquela coisa horrível. E há também, há um amor a Deus, e há também uma certeza de que escapou. Mas essas duas coisas, atenção, é como alguém que ele está fazendo uma operação, ele sabe, olha, você vai se curar com certeza dessa doença, certo? Você está fazendo a operação, só que não tem anestesia, viu? Entenderam? Entenderam? O sujeito está feliz, mas é uma felicidade que ele grita de dor que não é brincadeira. O demônio não tem acesso ao nível mais baixo do purgatório, não é? O quê? É heresia, porque tem uma ideia dessa, dizer que o purgatório tem níveis. Sim. E o pior dos purgatórios, que o demônio teria acesso para atormentar as almas que estão aí. Isso é heresia? Talvez é possível que seja, sabe por quê? Porque também há almas aqui na Terra que são atormentadas pelo demônio. É possível. Esse aqui tem quanto mais lá. Tá entendendo? Mas Não tem risco de cair. não há risco de cair, mas pode ser que Deus dê a permissão para o demônio atormentar. É possível. Eu já li no livro que elas escutam os gritos das almas que estão no inferno. Pode escutar? Bem, também é possível. E é um favor, já. Mas não há desespero lá. É, Isso é que é importante. Existe aquele manuscrito do purgatório que analisa justamente os 3 níveis do purgatório. Bom, é possível. a nível de reparação, É possível. Agora, o que a gente tem que estabelecer bem claramente é que não há nem ódio, nem desespero. Existe sofrimento, mas existe sofrimento com amor. Só que esse amor, ele vai crescendo na maneira que a pessoa vai subindo, saindo, mas ele é quase não sentido nos níveis mais baixos. É só o sofrimento mesmo, amigo. E você também aquele É negócio. porque a pessoa tem uma tendência, às vezes, a adorar o purgatório. Há uma pessoa mesmo que dizia ao padre, eu queria tanto conhecer o purgatório. Ai, meu Deus. É paciência. Falta de juízo, né? Sim. O inferno não entra aí não, nessa... Evidentemente que não. Quem caiu no inferno já não está mais na igreja. mas foi a igreja que tirou o inferno. Não foi a igreja, é o nosso Senhor. Bom, Agora, então, no purgatório, a pessoa parece que aceita dizer, eu mereço mais ainda até. Eu tenho conselho do mal. gratidão. existe tudo isso, seu filho. Agora, veja bem, essas coisas aí, elas existem, mas o que prevalece é o sofrimento. Eu sei. Para a gente não pensar que a gente vai lá, está amando a Deus e... Porque, você vê, há uma mística, Santa Catarina de Gênova, ela escreveu muito sobre o purgatório. Então ela fala desses aspectos. Mas não nos esqueçamos que para uma alma que está lá, sobretudo nos graus mais baixos, ela não está sentindo muito isso não. É como eu disse a você, é uma operação, ele sabe que ele vai se curar, mas é o ventre aberto e não tem anestesia. Então, É a mãe que tem que botar o filho, parir o filho, mas vai passar pela dor de parto. Exatamente. A igreja militante tem que cumprir as condições de ter Cristo como cabeça, porque muita gente que está aí no liberalismo acha que está na igreja militante, que está lutando por Cristo, na verdade não está lutando para se liberar de Cristo. Tem que ter condição. Sim, claro, evidentemente essa luta aqui é para estar unido à cabeça, que é nosso Senhor, e assim superar em nós mesmos o mal, nossas tendências, etc., e superar também no mundo. Nós estamos lutando contra as potências infernais e contra os homens que estão submissos a essas potências infernais. E, portanto, o aspecto de luta é essencial à igreja. Que parte, hein? Que a igreja
Sim, tá mais perto no sentido de que aqui, o que é aqui Santos, correto? E o que é aqui Santos? Ambos são salvos. Quem está no purgatório está salvo. Enquanto que aqui, você pode estar santo, pode ser, mas ninguém aqui está garantido. Daí porque precisa luta. Você não está garantido. Não, é justamente o que há, de acordo com revelações, etc., é que o purgatório estaria debaixo da terra, no nível perto do inferno. Bom. Isso aí pode falar, com relação ao purgatório, o inferno, são dois na terra. São curiosidades que dizia aí, eu queria, quando a gente tratar dos novícios, a gente verá com mais detalhe isso. Em que sentido? Quer dizer, é um lugar, de fato é um lugar. Agora, se afirma que está debaixo da terra, bom, pode ser. O lugar mais profundo perfurado aqui no planeta Terra foi feito pela Rússia. Mas eles tiveram que abandonar a perfuração, porque já não tinha material que resistisse ao calor. Eu acho que era 200 ou 300 graus, ou 175. Não tinha mais como ficar lá, permanecer para continuar o trabalho. Eles tiveram que abandonar o trabalho. São coisas bizarras que às vezes a gente conta. Outra coisa, eles ouviram, você viu? Bom, se ouviram, aí... Isso aí já é de outra história. O que eu estou falando é Mas que é quente, é. Basta isso, né? Bom. Não, 175 não. Para você estar com o ser humano, pode ter. Não, estou dizendo, na material, Bom. Agora vamos... Então, nós vamos tratar aqui da igreja, e a igreja que nós vamos tratar é, sobretudo, esta aqui, é claro, a militante. Essa que nos interessa, porque nós estamos nela. Nós estamos aqui lutando. Nós podemos ir para essa aqui, a triunfante, mais provavelmente, infelizmente, a gente vai primeiro para essa aqui, depois, esperamos que não, mas é bem possível, mas também pode ocorrer coisa pior. Então, nós estamos lutando. Por isso é chamada a igreja militante. Então, depois nós passaremos na próxima aula para a igreja em particular, onde nós trataremos justamente da igreja católica, porque é verdade, todo mundo que está aqui, na triunfante ou na padecente, só pode estar católicos. Mas aqui, você tem de uma maneira mais nítida, clara, a igreja católica como justamente a união do homem com Deus numa dimensão social. A igreja católica é uma sociedade fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos isso então na próxima aula.